mestre espiritual é o devoto puro. No caso de Prabhupada, especificamente, né, a categoria dele, na hora que nós fazemos a análise do... Porque, assim, os mestres, eles são classificados em 3 categorias: Kanishta, Madhyama, Uttama e Avatars. Então, tem esses 3 tipos, né, de mestres humanos que surgem da humanidade, são comuns, e tem aqueles que são investidos de poder. Normalmente, aqueles que são investidos de potência divina são avatars, ou Shakti Avesta avatars, que é o caso dessa personalidade, né, que está sendo descrita aí. E Srila é o título para ele, tá? Bom, é só para a gente se acostumando com as terminologias védicas que fazem parte, né, da parte da etiqueta, tá bom? Srila ou Sua Santidade Swami Prabhupada, tá bom? Conforme vocês desejarem. Namastê, Hare Krishna. Sim, obrigada, sim, é uma ótima observação, Sheila. Prabhupada, na verdade, é um apelido que se dá aos mestres, não é somente ele. E Sheila é realmente, como ele disse, um título de reverências, né, de honra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Srila Prabhupada, ele já estava na cidade de Nova York. Ele encontrou gente no começo, né, ele tentou vários lugares para viver, com contatos que ele conseguiu. E depois ele encontrou na cidade de Nova York um yogi muito conhecido, se chamava Dr. Ramamurti Mishra. Bhaktivedanta Swami não conhecia ninguém na cidade de Nova York, mas tinha um contato, Dr. Mishra, como ele era conhecido. Enviaram ao Dr. Mishra uma carta enquanto ele estava na Filadélfia, porque ele queria realmente ir para Nova York, porque era realmente o centro, né, a capital, lá onde ele sentia que ele poderia realmente ter sucesso em transmitir a sua mensagem. Então, para resumir, então ele foi aceito, era um centro de yoga, ele tinha a sua casa pessoal, né, o Dr. Mishra, e aí ele aceitou de receber Bhaktivedanta Swami no seu lugar. E aí Dr. Mishra fala assim: o amor manifestado por sua santidade Prabhupada Bhaktivedanta Goswami Ji realmente nocauteou-me. Ele era uma verdadeira encarnação do amor. Meu corpo tornara-se esquelético, porque ele tinha uma doença, e ele de fato trouxe-me de volta à vida. Suas preparações culinárias, especialmente seu amor e sua devoção ao Senhor Krishna. Eu tinha muita preguiça de cozinhar, mas ele levantava-se e aprontava a refeição. Não era pão o que ele me dava-me prashada. Prashada é o nome do alimento que é oferecido a Krishna, né, ele é abençoado e ele se chama prashada. Isso era a vida, e ele salvou minha vida. Naquela ocasião, eu não sabia se continuaria vivendo, mas seu hábito de comer na hora, quer eu estivesse faminto ou não, agradava-me muito. Mas, contudo, ele estava em completa divergência filosófica com Bhaktivedanta Swami. O Dr. Mishra aceitava que o aspecto impessoal da verdade absoluta, ou Brahman, era supremo. Bhaktivedanta Swami enfatizava a supremacia do aspecto pessoal, ou Bhagavan, que é um dos nomes de Deus, seguindo a filosofia teísta védica, segundo a qual a compreensão mais completa acerca da verdade absoluta é pessoal. O Bhagavad Gita diz que o Brahman impessoal é subordinado a Bhagavan e é uma emanação dele, assim como o brilho do Sol é uma emanação do planeta Sol. Esta conclusão foi ensinada pelos principais mestres tradicionais da Índia antiga. Aí,
Então, o Dr. Misha não aceitava, Srila Prabhupada diz, o Dr. Misha não aceitava que o eu... Ah, não, desculpe. O Dr. Misha não aceitava que o eu espiritual tivesse individualidade. Pelo contrário, sua ideia era que como cada pessoa é idêntica a Deus, o Brahman Supremo, não há necessidade alguma de adorar a Deus externamente. Conforme se expressava o Dr. Misha, tudo é um. Essa é uma linha. Muitos yogis, eles seguem essa linha na Índia, nos Vedas. Bhaktivedanta Swami desafiava e dizia, se cada um de nós é realmente o Supremo, por que então esse Supremo, entre aspas, está sofrendo e lutando no mundo material? O Dr. Misha contestava, dizendo que o Supremo está apenas temporariamente coberto pela ilusão e que através da Hatha Yoga e da meditação, a pessoa se iluminaria, compreendendo que tudo é o Supremo. Bhaktivedanta Swami voltava a desafiar. Mas se o Supremo fica coberto pela ilusão, então a ilusão é maior do que Deus, maior do que o Supremo. Então, esse era o problema, né? Então, ele não pôde ficar lá, ele teve que sair, e ele encontrou, então, jovens, né, contatos, que ele mudou para outros lugares. E depois, então, nós entramos no capítulo 3, que é plantando a semente da missão dele. Ele encontrou, então, ele foi morar no lugar que era o coração dos jovens, né, de Nova York, onde o movimento hippie era muito forte, estava se desenvolvendo naquela época. Por ordem de seu mestre espiritual, viera para os Estados Unidos e, pela vontade de Krishna, encontrava-se no bairro que se chama Lower East Side, onde era realmente o movimento hippie que começou lá. Sua missão aqui era a mesma que havia sido no Bowery, ou no subúrbio, que ele antes tinha morado no subúrbio de Nova York, ou mesmo na Índia. Estava fixo na ordem do seu mestre espiritual e adotava o ponto de vista védico, um ponto de vista que não se deixaria influenciar pelas mudanças radicais dos anos 60. Na realidade, devido à nefasta influência do milênio de Kali, historicamente, esta foi a pior época para o cultivo espiritual, com ou sem a Revolução Hippie. E Bhaktivedanta Swami tentava transplantar a cultura védica para um terreno mais estranho do que qualquer outro terreno explorado pelos mestres espirituais anteriores. Logo, esperava encontrar extrema dificuldade em seu trabalho. No entanto, apesar dessa era geralmente má, logo antes da chegada de Bhaktivedanta Swami ao Lower East Side, tremores de insatisfação e revolta contra a própria cultura de Kali Yuga começaram a vibrar na sociedade americana, trazendo ondas de jovens a vagar pelas ruas do Lower East Side de Nova York, em busca de algo além da vida corriqueira, procurando alternativas e tentando encontrar satisfação espiritual. Aqueles jovens rompendo com seus antecedentes materialistas estereotipados e reunidos agora no Lower East Side de Nova York, eram as pessoas que, por acaso ou por obra do destino, tornar-se-iam a congregação que participaria das oferendas de Kirtana, os cantos congregacionais, feitos por Bhaktivedanta Swami, que lhes daria orientação espiritual. Então, ele organizava palestras, né, todas segundas, quartas e sextas, das 7 às 9 da noite. Aí, então, ele fazia as pessoas cantarem o Mahamantra, desses jovens hippies que viam, e ele fundou, com os seus primeiros, o primeiro grupo de discípulos, a Sociedade Internacional pela Consciência de Krishna, que tinha as seguintes, eles tinham os seguintes propósitos, que eram 7. Era propagar
sistematicamente o conhecimento espiritual entre a sociedade em geral e educar todas as pessoas das técnicas da vida espiritual, a fim de impedir o desequilíbrio de valores na vida e alcançar verdadeira unidade e paz mundiais. Propagar a consciência de Krishna como ela é revelada no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Unir os membros da sociedade e aproximá-los de Krishna, a entidade primordial, para então desenvolver a ideia entre os membros e a humanidade geral de que cada alma é parte integrante de qualidade do Supremo, Krishna. Ensinar e encorajar o movimento de Sankirtan, o canto congregacional do Santo Nome de Deus, conforme é revelado nos ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Erigir para os membros e para a sociedade em geral um lugar sagrado de passatempos transcendentais dedicado à personalidade de Krishna. Manter os membros unidos com o objetivo de ensinar um modo de vida mais simples e mais natural. E, para alcançar os propósitos acima mencionados, deve-se implementar a publicação e distribuição de periódicos, revistas, livros e outras obras. Aqui, então, ele já tinha estabelecido o centro, né, um pequeno centro, e ele distribuía para chá, ele cozinhava, ele era como o papai, né? Esses jovens que vinham não sabiam de nada, eram drogados, comiam carne, não tinham nenhuma educação, nem conheciam a cultura védica. Aí ele cozinhava o prachado, os pratos. Então aqui tem um que fala assim, dá uma testemunha disso. O Swamiji, ele era chamado Swamiji, cozinhava pessoalmente a prachada e depois a servia para nós naquele quarto da frente, que ficava no andar de cima. Sentávamos-nos todos em filas, e lembro-me que ele caminhava de um lado a outro entre filas de rapazes, passando por nós com seus pés descalços, e com uma colher servia-nos as preparações que estavam em diferentes panelas. Ele perguntava o que queríamos, acaso queríamos um pouco mais, e sentia prazer em nos servir. Esses pratos não eram comuns, mas doces e apetitosos, como arroz doce, cachores, samosas, com sabores especiais. Mesmo depois que já tínhamos comido com o prato cheio, ele voltava e pedia-nos para pegar mais. Certa vez ele chegou perto de mim e perguntou-me qual seria a preparação que mais me agradaria. Se eu estaria interessado em pegar um pouco mais de arroz doce. Em minha imatura noção errônea de vida espiritual, eu achava que deveria privar-me daquilo que eu mais gostava, então pedi um pouco de arroz simples. Mas mesmo aquele arroz simples, entre aspas, era um caprichado arroz amarelo com bolas de queijo fritas. Então ele fazia os seus filhinhos, né, experimentarem um gosto superior. Então, depois ele foi estabelecendo algo muito importante. Aqui, gente muito famosa como Allen Ginsberg, o famoso poeta da época dos hippies, se tornou amigo de Swamiji. Timothy Leary, que era o líder do LSD, o guru do LSD, ele era muito famoso na época, então os jovens todos tomavam LSD na época, então era realmente um desafio, né? O Swamiji vivia no meio da cultura das drogas. Aí perguntaram um dia para o Swami, o senhor alguma vez tomou LSD? E ele disse, não, replicou o Swami, nunca tomei nenhuma dessas coisas, nem mesmo cigarros ou chá. Então, se o senhor não tomou isso, como então pode dizer o que é? Aí ele disse, não tomei, mas meus discípulos tomaram todas essas coisas, maconha, LSD, e abandonaram-nas por completo. Bem, por mais que vocês viajem, entre aspas, com LSD, acabam chegando a um clímax e então vem um revertério. É assim como viajar pelo espaço sideral num foguete. Ele deu um dos exemplos, né? Que você pode estar numa espaçonave
pode viajar para muito longe da Terra por milhares de quilômetros, mas não poderá continuar viajando e viajando. Acabará tendo de aterrissar. Então, eles criaram o famoso slogan que dizia assim: fique sempre nas alturas, sem nunca precisar descer. Pratique a consciência de Krishna, expanda a sua consciência, praticando a vibração sonora transcendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Swamiji explicou que existem 3 plataformas: a sensorial, a mental e a intelectual. E acima delas, a plataforma espiritual. E o canto de Hare Krishna está na plataforma espiritual e é o melhor processo para revivermos nossa eterna consciência bem-aventurada. Então, aí esse movimento começou, ele ia num parque, se chama o Tompkins Square Park, é muito conhecido nos Estados Unidos, na Nova York, e ele se sentava no chão, embaixo de uma árvore, e ele começava a cantar com o símbolo de bronze, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É assim que ele começou esse movimento pela consciência de Krishna, trazendo jovens que procuravam um sentido da vida, né, um gosto superior, cantando Hare Krishna. E aí, só essa passagem aqui, ele dizia assim, que ele viera da longínqua Vrindavan, ele sobrevivera à sociedade de yoga que não era consciente de Krishna. Os Estados Unidos haviam esperado centenas de anos sem jamais cantar Hare Krishna. Os comentários de Thoreau, Henri Thoreau e Emerson, que eles tinham lido realmente a Bhagavad Gita, eram grandes filósofos, não brotara nenhum Hare Krishna, entre aspas, embora eles houvessem estudado minuciosamente o Gita e os Puranas. E nenhum Kirtan surgiu da famosa palestra que Vivekananda proferiu em favor do hinduísmo no Parlamento Mundial de Religiões, em Chicago, em 1893. E logo, como agora finalmente introduzida a Krishna Bhakti, que fluía como o Ganges para o mar, o Kirtana não podia parar. Em seu coração pulsava a vontade infinita do Senhor Chaitanya, que queria libertar as almas caídas. Sabia que este era o desejo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de seu próprio mestre espiritual. Muito embora os brahmanas indianos, com um forte conceito de casta, desaprovassem sua associação com intocáveis, tais como esses americanos toxicômanos, comedores de carne, acompanhados de suas namoradas. Mas o Swamiji explicou que estava agindo em plena consonância com as escrituras. O Bhagavatam afirmava claramente que a consciência de Krishna devia ser propagada entre todas as raças. Todos eram almas espirituais e, independentemente do nascimento, podiam elevar-se à plataforma espiritual máxima cantando os santos nomes. Pouco importa que estivessem cometendo atividades pecaminosas, essas pessoas eram candidatos perfeitos à consciência de Krishna. O Tompkins Square Park estava nos planos de Krishna, também fazia parte da Terra, e essas pessoas eram membros da raça humana, e o canto de Hare Krishna era o Dharma da era. Muito bonito, né? Então, nós vamos parar por aqui, e muito obrigado pela atenção, Hare Krishna, e vamos continuar agora. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Gente, eu vou precisar de 5 minutinhos da sua atenção para fazer uma pequena contextualização aqui da descrição que foi feita, tá? Então, eu sei que agora já são 5 horas e 18 minutos, então eu prometo, tá, me ater aos 5 minutinhos, tá bem? Na cultura védica, normalmente, as 3 nomenclaturas são muito utilizadas quando se vai fazer referências às diferentes classes de pessoas, tá? Então, Kanishta, Madhyama e Uttama. Normalmente, quando se
quando os mestres se referem, por exemplo, à classe de seres humanos canistas, porque em todas as sociedades existe essa divisão, que são as pessoas, o povão, né, a grande população, daí você tem os intelectuais, e você tem as pessoas que são os sacerdotes, pessoas iluminadas, personalidades santas, que inspiram a grande população a serem religiosas e seguirem preceitos morais que norteiam a sociedade. É assim que funciona em todas as sociedades. E, normalmente, na cultura védica, a cultura védica é uma cultura fundamentada nos preceitos devas, né, que é a liberação, a fase final da liberação é a fase deva, pelo menos nessa direção. Então, e a cultura védica, ela preza ou ela motiva para o comportamento ahimsa, tá? O comportamento ahimsa. Ahimsa significa paz, não violência, respeito a todas as entidades vivas, comportamento amistoso, compassivo com todos os seres, tá? Então, a classe de seres humanos que está na fase inicial, que é assim, que é o povão, vamos dizer assim, chamado kanista. Kanista. Tem os madhyamas, que são aqueles que já têm alguns preceitos mais refinados, e os uttamas, que são os iluminados, tá? Então, na fase kanista, quando, por exemplo, essa linguagem, por exemplo, que é utilizada, como foi lido aí, comedores de carne, né? Esse tipo de linguagem, quando esse tipo de linguagem é utilizado? Quando ele quer referir-se à pessoa na sua fase kanista, ou na sua fase de ignorância, em que ela ainda está envolvida com violência. Aí, às vezes, utiliza-se esse termo. Esse termo, ele é um termo muito comum entre os indianos, para se referir às outras sociedades fora da cultura védica. É uma espécie de... Bom, não é muito elegante a forma de colocar, não é para os nossos dias atuais hoje, principalmente, não soa muito bem, ela não tem uma sonoridade muito agradável de ser ouvida, né, e até de ser colocada, mas é um tipo de recurso que, embora seja, de certa maneira, para nós aqui, ela soa até como ofensivo em algum ponto, mas ela tem a intenção de dizer isso daí, que a pessoa, ela ainda está cultivando hábitos que não são ahimsa, ou seja, que não seguem os preceitos da civilização védica, que é cultivo de violência, tá? Então, sempre que vocês ouvirem os textos védicos ou nas leituras que forem colocados dessa maneira, os comedores de carne. Então, se tiver alguém aqui na sala que ainda tem o hábito da alimentação carnívora, eu peço a vocês perdão, tá, pelas expressões, tá bem? A ideia não é, de forma alguma, ofendê-los ou menosprezá-los ou diminuí-los, de forma alguma, absolutamente. Na verdade, é um recurso de linguagem que, para a gente, soa um pouco estranho aqui, né? Só estou contextualizando aí, mas que é muito comum entre os mestres iluminados da civilização védica para se referir-se às civilizações que não são conectadas com a civilização védica da prática do ahimsa. Então, eles vão se referir da seguinte maneira: os comedores de carne. Na linguagem védica, o termo chama-se miletias. Miletias significa aqueles que não são seguidores do ahimsa, ou aqueles que comem carne. Então, quando é traduzido para nós aqui, comedores de carne, é uma expressão assim até um pouco grotesca, né, de se ouvir, mas é assim que foi traduzido no livro quando o autor escreveu. Então, deve estar sendo fiel à leitura, né, e aí vai passar essa informação. Então, a gente sempre contextualiza para vocês compreenderem que nós não temos esse posicionamento assim ofensivo ou desrespeitoso a nenhum de vocês que tenha o hábito, né, da alimentação que não seja vegetariana, embora a nossa motivação seja orientá-los para que tornem-se ahimsas, ou seja, elevados do ponto de vista da relação de compaixão com os animais, enfim, com a vida, com as pessoas, com a natureza, tá? Então, eu peço a vocês perdão pelos termos, né, que são utilizados na tradução do livro. A gente está sempre contextualizando, às vezes, palavras da Bhagavad Gita, ou palavras que são utilizadas nas traduções um pouco mais antigas,
e aí amenizando, né, a nossa relação com essas informações e também expressando a vocês como é que nós nos posicionamos em relação a isso, tá? Então, a gente não tem essa prerrogativa, essa postura diante desse quadro. A nossa posição é uma posição coerente e consistente. Nós queremos que as pessoas aprendam o método Ahimsa, da alimentação pacífica, para que se tornem seres elevados, ok? Em termos de consciência, em termos de relação de compaixão com a humanidade, para que, então, finalmente, elas possam transcender aos modos inferiores e se tornarem seres liberados ou libertadores de almas. Bom, essa é a nossa intenção em relação a vocês, tá bem? Então, sempre que aparecer esse tipo de colocação que é feito na tradução literal, eu peço que vocês nos perdoem, né? Perdoem as nossas falhas nesse sentido, mas que façam essa pequena conversão aí para o termo Ahimsa, tá bom? Ou, né, os praticantes de Ahimsa, aqueles que são pacíficos ao se alimentarem. A alimentação carnívora, ela é uma alimentação que ela envolve violência, ela envolve dor, né? Ela envolve um processo agressivo e ela tem aí uma sobrecarga de energia que pode eventualmente desalinhar os seus chakras, pode criar uma desestrutura na calibragem do sistema nervoso central. Então, ela não é aconselhável para yogis ou para aqueles que estão cultivando, né, um nível mais elevado de conhecimento e percepção da existência, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, tá, pela atenção, muito obrigado pela Devi, por esse ímpeto de fazer a descrição da história, né, do nosso querido mestre espiritual, como foi dito na leitura aí. Muitos fizeram traduções da Bhagavad Gita, escreveram sobre a Bhagavad Gita, mas o Swami Prabhupada, ele tinha tanta força devocional no coração dele, ele tinha tanta compaixão no coração dele, que ele queria ver as pessoas cantando os santos nomes, cantando o Mahamantra e se tornando pessoas elevadas, que essa intenção forte na mente dele acabou dando certo. É isso aí. A gente tem que ter essa determinação no coração, essa garra, essa força para a coisa acontecer. E o nosso mestre espiritual tinha. Por isso que nós somos tão, assim, encantados com essa personalidade, e por isso que nós advogamos essa personalidade específica, não porque nós estamos querendo dizer que ele era o maior dos intelectuais, o mais, o especial entre os iluminados, o mais perfeito ou o melhor de todos. Essa não é a nossa prerrogativa. A nossa prerrogativa em relação a ele é porque ele era determinado, ele era firme no propósito dele e ele tinha muita compaixão no coração. Então é isso que nos atrai nesse mestre específico, é por isso que nós nos ligamos a esse mestre específico, embora nós amemos e respeitemos os diferentes mestres que representam a cultura védica, mas esse específico, Swami Prabhupada, ele tinha uma qualidade imprescindível para todos aqueles que querem alcançar a perfeição da evolução, que é a determinação. Observem, sempre que vocês ouvirem as descrições de Prabhupada, observem a qualidade dele de determinação. Foque nisso. Determinação. Ele era determinado. Para ele, assim, não existia a possibilidade do não. Ele não conhecia essa palavra. Para ele, esse não era uma palavra totalmente desusada ou obsoleta. Ele só tinha uma convicção no coração dele. Sim, sim, a humanidade quer esse Mahamantra, a humanidade deseja isso, a humanidade está esperando isso, e é isso que eu vou fazer, e pronto, acabou. Não tem outro caminho para mim a não ser esse. Essa determinação é a nossa determinação que nós praticamos no sadhana. É essa qualidade desse mestre que nós utilizamos aqui no nosso sadhana. Então, façam essa comparação que vocês vão ver que está bem coerente o fato de nós sermos tão, assim, ligados a ele, tá bom? Devananda, eu queria acrescentar, agradeço muito você ter falado isso, porque quando eu fico assim meio sem jeito de falar comedores de carnes, mesmo eu me choco, né, com essa visão. É que os indianos, eles têm um tipo de preconceito, né, contra os ocidentais. Eles não nos conhecem, eles não sabem toda gente que é tão sincera, né, que tem uma busca tão sincera, né, da vida espiritual. E Srila Prabhupada, eu ouvi uma coisa muito interessante. Ele tinha tanta fé no Mahamantra, e ele era contra esses preconceitos e tudo. Uma vez ele falou assim: mesmo se eu tiver que dar carne
para as pessoas, eu darei. Isso porque o canto de Mahamantra é tão poderoso que vai purificar a mente e o coração das pessoas. Tanto ele tinha essa fé, né, tão forte no canto do Mahamantra. Por isso que eu falei, para vocês verem que como os indianos eles veem, né, não os modernos, né, mas os mais antigos, eles têm esse preconceito, né, dos ocidentais. Então, os indianos médios, né, quando nós estamos lidando com mestres iluminados, eles têm a paciência, a compaixão. Então, eles compreendem a situação daqueles que estão se elevando e procuram, né, ter esse sentimento de compaixão. Você vê que Prabhupada, na descrição, ele servia as pessoas, ele cozinhava e servia o prato das pessoas. Prabhupada sabia que aqueles jovens, eles não eram praticantes da alimentação ahimsa. Eles sabiam que aqueles jovens não eram vegetarianos. Então, entretanto, Prabhupada os tratava como filhos, né, os alimentando com amor. Então, os mestres iluminados, eles não têm esse preconceito. Eles sabem que as pessoas precisam libertarem-se dessa violência, mas eles não os tratam com preconceito, com desdém. Sempre os tratam com amor, com compaixão, buscando trazê-los para fora da caverna, né, que é o Tistatá, saia da escuridão, venha para a luz. Tá bom? Mas então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós roubamos aí um pouquinho do tempo precioso de vocês, mas eu acho que foi muito importante essa contextualização aí, tá bom? Namastê, Hare Krishna. Então vamos agora seguir, né, com a Torre dos Mantras. A gente pode suprimir, tá, Tulasi, um pouquinho do processo da Torre dos Mantras, para a gente poder liberar o pessoal aí. Agora já estamos, né, um pouquinho adiantados no horário, tá? Pode fazer a luz do parto, Tulasi, né? Para quem quiser sair. Já podemos fazer a luz do parto para liberar aqueles que precisarem sair, e aqueles que puderem estar com a gente na Torre dos Mantras, nós damos sequência, tá bom? Isso. A Vera Lúcia, querida Vera, é você hoje. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Gratidão ao Senhor das Almas por permitir estarmos aqui nessa sala